Para a gente entender um pouquinho da fotoquímica do olho, a gente precisa saber que a gente tem dois grupos de células responsáveis pela sensibilização do nervo óptico. Essas células são os bastonetes e os cones. São células bastante parecidas que vão ser compostas de um segmento externo, um segmento interno, um núcleo e um terminal sináptico. Nesse segmento externo que a gente tem representado o bastonete, a gente vai ter uma molécula que é fotossensível, que é chamada de rodopsina. Essa molécula é encontrada em grande quantidade, rodopsina, nesse segmento externo aqui do bastonete. No cone, a gente vai ter os chamados pigmentos coloridos, mas o processo vai ser mais ou menos o mesmo. A rodopsina ela é formada a partir de duas outras moléculas, uma proteína chamada de escotopsina e o 11-cis-retinal. Então, no escuro, a escotopsina reage com a cis-retinal e forma a rodopsina, que é relativamente estável. Na presença de luz, a rodopsina se torna instável e é decomposta. E aí o principal componente dessa decomposição é o que a gente chama de meta-rodopsina 2, que é a chamada rodopsina ativa. Se você manter a célula na presença de luz, essa meta-rodopsina continua a decomposição e volta na forma de escotopsina e todo transretinal. Mantendo a luz, esse todo transretinal é transformado em todo transretinol, que é a vitamina A. Se eu tiver ausência de luz, a tendência é que esse retinol, a vitamina A, se transforme em transretinal e a forma cis, que é 11-cis-retinol. Tanto esse quanto esse podem se converter em 11-cis-retinal, que vai reagir de novo com escotopsina e formação de rodopsina. Então a ideia é, na presença de luz, a rodopsina é decomposta e aí vai resultar lá no final do processo em escotopsina e vitamina A, como se a rodopsina fosse armazenada na forma de vitamina A. Na ausência de luz, a vitamina A é convertida no sentido de formar 11-cis-retinal e escotopsina, que vão reagir para a produção de rodopsina. Nos cones e nos bastonetes vai acontecer algo diferente com os outros receptores sensitivos, que não é a despolarização dessa célula que vai ativar o nervo óptico, e sim a hiperpolarização. E a gente vai entender como que acontece isso, essa hiperpolarização, ou seja, essa diminuição do potencial de membrana, a célula ficar mais negativa internamente do que de fora. A gente tem uma imagem aqui mostrando o bastonete de novo, e aqui no bastonete a gente pode observar o segmento externo, o segmento interno, e a gente vê que aqui no segmento interno eu tenho uma bomba de sódio e potássio. Ela continuamente joga potássio para fora da célula, sódio para fora da célula e potássio para o lado de dentro. Aqui a gente vê os canais de potássio que ficam continuamente abertos, então parte desse potássio extravasa. E no segmento externo a gente vê os canais de sódio que são dependentes de GMP cíclico. No escuro, esses canais ficam continuamente abertos. A consequência disso é que vai entrar sódio aqui dentro da célula e dessa forma eu vou diminuir a negatividade do lado de dentro da célula, porque está entrando carga positiva aqui dentro. Então tem uma diminuição da negatividade. Quando a célula é exposta à luminosidade, à luz, o que vai acontecer? A rodopsina, que é aquela molécula que a gente viu, que é produzida lá no escuro, vai sofrer o processo de decomposição, que a gente também viu, e essa decomposição vai resultar aqui na meta-rodopsina, que é a rodopsina ativa. Essa meta-rodopsina vai ativar um grupo de proteínas G, que são chamadas de transducina, e essa proteína G vai ativar uma outra enzima chamada de fosfodiesterase do GMP cíclico. E a gente tem que lembrar que esses canais de sódio aqui são dependentes de GMP cíclico. Então, no escuro, eu tinha uma alta quantidade de GMP cíclicos, eles se mantinham abertos e o sódio entrava. Agora, se a fosfodiesterase aqui é uma enzima que quebra o GMP cíclico, vai diminuir a quantidade dele e esses canais de sódio vão se fechar. Consequência do fechamento dos canais de sódio é que não vai entrar sódio, ou seja, tem uma redução da condutância do sódio. E a consequência é que a célula ela se torna mais negativa na parte interna da membrana, ou seja, é uma célula que se torna hiperpolarizada, porque tem uma bomba de sódio jogando sódio para fora e sódio não está entrando. E a gente pode ver um comparativo aqui, no escuro, então o potencial da membrana fica em torno de 40 mV
E quando no claro, que eu tenho ação da rodopsina, fechamento dos canais de sódio, o potencial de membrana fica em volta do menos 70, menos 90 milivolts, ou seja, a célula está hiperpolarizada.